Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Sendo o primeiro, que nós queremos ser o primeiro, ser o centro de atenção, ser o servido, mas é este o propósito de Deus? É isso que Ele quer nos ensinar, o que de fato Cristo nos ensina e o que isto implica em nossas vidas e na atitude de outras pessoas. Lá em Marcos, no capítulo 9, 35 ao 37, diz assim: E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber não recebe a mim, mas ao que me enviou. O que nós precisamos entender e compreender no processo de Deus, na vontade de Deus, no querer de Deus e o que significa o reino de Deus. A gente precisa entender que reino de Deus não tem nada a ver com a forma natural de pensar, com a maneira institucional de agir, mas nós precisamos compreender que, primeiro, não se trata do outro, não se trata da atitude do outro e nem do que o outro está fazendo com relação à maneira que ele entende o que é o reino de Deus e como deve ser este processo. Ser o primeiro quer dizer se colocar como servo de todos, como Cristo, e ele mostrou diversas vezes aos discípulos sobre isso, quando lavou os pés, quando serviu a mesa. O que nós precisamos entender são estes aspectos. O reino de Deus não depende da atitude do outro, mas da nossa atitude, do nosso entendimento e da nossa compreensão acerca do Evangelho e da vontade de Deus para as nossas vidas. Queremos servir a Cristo, queremos honrar o nome de Deus e glorificar o seu nome, queremos prestar o verdadeiro culto. Nós devemos fazer de nossas vidas a oferta em favor das pessoas para que possam conhecer o Pai. E fazermos oferta é agirmos como Cristo, é nos colocarmos como servos de todos para que todos possam ter a oportunidade de conhecer a vontade de Deus, de conhecer a Deus. Nós precisamos entender que viver o Evangelho não se trata do quão importantes somos, do quão reconhecidos somos e de quão temos sido servido, mas sim do quanto temos servido as pessoas, quanto somos instrumentos de bênção na vida das pessoas, quanto nos colocamos para que elas possam conhecer o Pai e a sua vontade. Receber as pessoas como uma criança implica em que entendemos o processo de Deus. Não importa a situação, não importa quem seja. Precisamos entender que existe uma questão que recebemos uma criança porque estamos dispostos a servi-la. E se somos recebidos e se recebemos as pessoas, precisamos entender que é o processo de Deus no revelar e no manifestar da sua vontade. Por isso, receber o Senhor implica em que, na realidade, as pessoas estão recebendo a Deus. Se nós nos colocamos como Cristo no processo de servir e as pessoas recebem aquilo que fazemos, na realidade estão recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo. E ao receber o Senhor Jesus Cristo, estão recebendo o Pai. Por quê? Porque nós somos expressão de Deus. Somos expressão da sua vida e da sua vontade. Precisamos entender que nós necessitamos amadurecer para revelar Deus ao mundo. Agirmos como Deus. Precisamos ser imitadores de Deus. Precisamos conhecer o Pai, conhecer a sua vontade, para que a gente viva neste mundo como Ele. Que a gente cresça, amadureça e compreenda a vontade de Deus, sendo instrumento e expressão da sua justiça neste mundo. Graça e paz
sobre a tua vida. Amém.